qualquer pessoa pode ser um doador? Sim e não. Salve, salve, queridos amigos e pacientes! Estamos aqui hoje para a gravação do primeiro vídeo da nossa playlist. Comecei, na verdade, com uma caixinha de perguntas ali no Instagram, juntei aqui as mais importantes, as mais frequentes e trouxe para vocês. Essa vai ser uma playlist que vai visar responder as principais dúvidas, as dúvidas mais frequentes dos pacientes, envolvendo os temas cirurgia geral, oncologia e transplante de órgãos. A gente ainda vai decidir exatamente qual vai ser a periodicidade que esses vídeos vão aparecer no canal, mas espero que eles possam contribuir para vocês com toda a informação possível. Em que momento devo procurar um oncologista? Habitualmente, você vai ter um desmembramento entre um oncologista clínico e o cirurgião oncológico. Ambos tratam a mesma doença, só que de formas diferentes. Quando a gente fala do oncologista clínico, a gente está falando de um médico que fez clínica médica, logo após se especializou em oncologia clínica e está apto a prescrever drogas que estão relacionadas ao tratamento dos diversos tipos de câncer. Isso vai desde tumores sólidos até os tumores hematológicos, como linfomas e tudo mais. O cirurgião oncológico ele já tem outra atuação, na verdade, ele vai atuar tratando esses tumores cirurgicamente, ou muitas vezes participando do diagnóstico, fazendo biópsias ou até mesmo cirurgias diagnósticas. Importante salientar que a maioria desses pacientes, quando chega a um oncologista, ele vem encaminhado de algum lugar já com um diagnóstico, inclusive com a topografia da lesão, exatamente onde ela se localiza. Então, onde o tumor surgiu e a biópsia dizendo exatamente qual é o tipo do tumor que está cometendo aquele paciente. Muitas vezes o cirurgião oncológico ele é acionado justamente para poder fazer essa biópsia, porque muitas vezes é uma biópsia que só pode ser feita cirurgicamente, mas o cirurgião oncológico, a atuação principal dele é na ressecção desses tumores. Outro papel importante do cirurgião oncológico é detectar lesões precursoras, são lesões que vão se tornar câncer um dia, e tratá-las ainda quando não são câncer. A realização de acessos para a quimioterapia, no caso, aqueles catéteres que são de longa permanência, que ficam embaixo da pele, e assim como também a realização de cirurgias paliativas, no caso de pacientes que têm tumores que não são passíveis de cura, mas que precisam de uma cirurgia para poder dar mais qualidade de vida para esse paciente. Então, essas são algumas das atuações do cirurgião oncológico. Então, respondendo a mais uma pergunta aqui, qual é o tratamento indicado para paciente idoso, 75 anos, com câncer de próstata? O tratamento do câncer ele é individualizado, é difícil fazer uma receita de bolo para todos os pacientes. Claro que existem protocolos, que devem ser seguidos, mas a tendência é que o tratamento do câncer seja sempre individualizado. Quando a gente está falando de um paciente de 75 anos, a gente está falando de um paciente idoso, que muito provavelmente não vai estar, na maioria das vezes, na plenitude das suas capacidades. Muitas vezes é um paciente que já está emagrecido, precisando de auxílio para os cuidados pessoais, muitas vezes precisando de auxílio até para tomar banho, se alimentar. Então, não é todo tipo de tratamento que esse paciente vai tolerar. Outra coisa importante é sempre a gente ter em mãos a biópsia desse tumor, identificando exatamente o tipo histológico, ou qual tecido ele surgiu. É importante ter a biópsia desse tumor, com um estudo bem aprofundado do tipo celular que está causando aquele tumor ali, e também o estadiamento, que é aqueles exames que a gente faz para poder ver onde o tumor cresceu, o quanto ele cresceu, se ele invadiu órgãos vizinhos e se ele se espalhou. Então a gente precisa ter todas essas informações na mão, além do fato, claro, da gente examinar o paciente e através da performance clínica dele poder dizer a qual tipo de tratamento ele pode ser submetido sem que o próprio tratamento traga alguma morbidade para ele, alguma complicação e seja pior do que a própria doença. Então é importante a gente ter tudo isso na mão para poder indicar o tratamento e a tendência, claro, é que o tratamento seja cada vez mais individualizado. Quais são os principais sintomas iniciais de quem tem câncer? Isso vai variar do tipo de câncer e da localização. O grupo de sintomas varia muito, mas a gente fazendo um apanhado um pouco mais generalista, algumas coisas são peculiares do paciente que tem câncer. Uma delas é anemia, é um paciente que está perdendo sangue por algum lugar que muitas vezes não percebeu. Claro que a anemia tem outras causas, mas é um dos sintomas importantes do diagnóstico do tumor, é a anemia. A outra é a perda de peso involuntária. Um paciente que está perdendo peso sem estar fazendo atividade física, sem estar com dieta programada, simplesmente está mantendo a sua rotina e o peso dele vem se perdendo ao longo do tempo de forma inexplicada. Mas é um sintoma importante que a gente pode pensar no surgimento de um câncer. Outras coisas são aparecimento de caroços, irregularidades da função intestinal, perda de apetite ou até mesmo aquela sensação do empachamento gástrico, aquela pessoa que sempre comeu bem, de um tempo para cá passou a comer pouco e se sentir muito, muito plena, muito satisfeita
com pouca comida, disfagia, que é a dificuldade do alimento progredir no trato digestivo quando você engole ele, né? Você pode até sentir em que altura está tendo essa dificuldade do alimento progredir, onde o alimento está entalando, isso é um outro sintoma importante também. Rouquidão, outros sinais também incluem um cansaço progressivo, tá? Também inexplicado, manchas novas na pele, assimétricas, de coloração diferente, com crescimento progressivo. A gama de sinais e sintomas varia muito, então depende, né? Nós temos mais de 100 tipos de tumores diferentes. Então essa sintomatologia ela vai variar de acordo com a localização desse tumor e com a agressividade dele também. Então outra pergunta aqui, colonoscopia é realmente importante? Com certeza, principalmente se tratando de tumores de cólon e reto. A colonoscopia ela vai fazer parte do rastreio, do diagnóstico e do tratamento de algumas lesões específicas. Tudo bem que é um exame que incomoda, existe um preparo para se fazer, mas ele é feito sob sedação, né, num ambiente controlado, normalmente não dói, pode gerar algum incômodo, né, mas ele tem um papel fundamental no tratamento, ou diagnóstico, rastreamento dos tumores coloretais. Tá? Então quando a gente está falando de rastreamento, a gente está falando de um exame que pode ser feito e identificar lesões precursoras de tumores coloretais, que são os pólipos, né? Então, além de identificar os pólipos, a colonoscopia ela pode tratar esses pólipos através de ressecção. É uma das formas. Caso a colonoscopia identifique um tumor, então ela faz o diagnóstico desse tumor, ela faz uma biópsia para que a gente tenha o diagnóstico histológico, histopatológico dessa lesão, né, para dizer exatamente qual tipo de célula está causando aquele tumor. E ela também pode dizer para a gente o diagnóstico topográfico, né, exatamente em que lugar do intestino aquele tumor está localizado. Isso vai implicar no tratamento. E tem algumas lesões que são tratáveis por colonoscopia. No caso, são alguns pólipos de tamanho avantajado que podem ser ressecados pela colonoscopia, e muitas vezes impedindo o paciente de ser submetido a uma cirurgia de intestino que tem suas morbidades. Então ela pode muitas vezes tratar esses tipos de lesões que podem ser benignas ou até mesmo tumores in situ, que a gente fala, né, que são aqueles tumores que não são invasivos, e impedir que o paciente necessite de uma cirurgia. Então sim, a colonoscopia ela é de extrema importância. Bom, outra pergunta aqui. O que é um câncer in situ? O câncer in situ nada mais é que o tumor logo antes dele invadir e se tornar um tumor invasivo. Quando a gente avalia uma lesão suspeita de câncer e a gente faz uma biópsia nela, né, na avaliação o patologista vai ver que aquele tumor ele se localiza na parte mais superficial, né, daquele órgão. No caso seria o que a gente chama de epitélio, né? Ele está na parte epitelial daquele órgão ali, na camada mais superficial, e esse epitélio ele tem uma membrana, tá? Chamada membrana basal, e essa membrana basal ela ainda não foi invadida por esse tumor. Então é o tumor na sua fase mais inicial que não consegue dar metástase porque ainda não invadiu e não alcançou os vasos linfáticos, os vasos sanguíneos. Então é uma das melhores fases para você tratar e curar o problema. Mas uma pergunta aqui, qualquer pessoa pode ser um doador? Sim e não. Como é que isso vai funcionar? Qualquer indivíduo que seja admitido no hospital, que evolua com morte cerebral, pode se tornar um doador, mas não é todo doador que vai ser um doador efetivo. Normalmente esse paciente, quando entra no hospital e evolui com morte cerebral, ele é submetido a um protocolo de investigação. Esse protocolo vai confirmar de fato, através de exame físico, testes neurológicos e exames de imagem, se de fato esse paciente está em morte cerebral. Após essa constatação, esse paciente, a família desse paciente é convocada para uma entrevista, né, onde é explicado exatamente a importância da doação e tudo mais. A família, pode ser um cônjuge, parente de primeiro grau, tem que assinar autorizando a captação e sinalizando quais órgãos ela permite que seja captado ou não. Tá? Isso tudo é explicado durante a entrevista para que a pessoa possa entender corretamente. Quando o doador ele é ofertado para os centros de transplante, não são todos os doadores que vão poder doar todos os órgãos, vamos colocar assim. Se a gente está falando de um paciente mais idoso, que tem mais de 70 anos, provavelmente ele não vai conseguir doar os rins, não vai conseguir doar o coração e assim vai, né? Então é feita uma seleção baseada em vários critérios diferentes, mas sim, toda e qualquer pessoa pode ser um doador. Nem sempre ela vai conseguir doar todos os órgãos. Importante é sinalizar para sua família que você tem o desejo de ser um doador. Isso é mais importante até do que deixar um documento em vida registrado em cartório dizendo que deseja ser. Importante é falar com a sua família, porque caso você evolua com morte cerebral, são eles que vão decidir pela doação ou não. Continue enviando aqui nos comentários dúvidas a respeito desses temas que eu falei: cirurgia geral, oncologia e transplante de órgãos. Nós vamos selecionar as dúvidas mais importantes e vamos fazer novos vídeos esclarecendo essas dúvidas aqui também. Então não esquece de clicar no like, compartilhar para que o YouTube entenda a relevância desse vídeo, esse vídeo possa alcançar mais pessoas e sanar a dúvida de algumas pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.